Fala galera, estamos aqui estudando o trauma e nesse bloco especificamente nós vamos estudar o trauma crânioencefálico, tá? O que a gente precisa entender aqui no contexto do trauma crânioencefálico? Primeiro a gente precisa entender a questão da distribuição do sistema nervoso central, tá? Precisa entender um pouquinho sobre anatomia e fisiologia, precisa entender em relação à manutenção adequada da pressão intracraniana para que a gente consiga ter uma pressão de perfusão cerebral, ou seja, para que o cérebro possa conseguir receber o sangue adequadamente e dessa forma receber também a oxigenação satisfatória e a glicose satisfatória para manter o seu metabolismo funcional, tá? É preciso pensar em relação ao TCE que isso pode ocasionar lesões primárias, secundárias ao próprio trauma, né? Então, por exemplo, afundamentos, a questão de lacerações do tecido cerebral, isso pode acontecer de forma primária, ou depois aqui do trauma primário a gente pode gerar um edema, né? Uma lesão expansiva no crânio, relacionada aqui ao cérebro que está edemaciado, e isso vai gerar lesões secundárias. Por isso que quando a gente fala em TCE, é muito importante fazer uma avaliação continuada, porque não é só aquele momento inicial ali do acidente que vai repercutir no desdobramento do caso clínico, mas também o monitoramento da continuidade, porque esse trauma primário, ele não é o único fator responsável aqui pelo problema do TCE. A gente tem o lance aqui do aspecto secundário, onde vai ser proveniente da diminuição do fluxo sanguíneo, onde vai ser proveniente do edema que vai ocasionar ali, o sangramento que vai prover ali o aumento de um hematoma cerebral e que vai gerar aquela lesão expansiva, aquela lesão em massa, aquela lesão que pode inclusive gerar aqui as herniações cerebrais e que, a depender dessas herniações, por conta do aumento da pressão intracraniana, pode levar a óbito de forma aí mais rápida e trazendo para a gente repercussões de altos indicadores de mortalidade relacionada ao TCE, tá? Então, olha aqui comigo, vamos revisar a questão da anatomia, tá? O tecido cerebral, gente, ele precisa ser protegido, e isso acontece de forma bem importante por meio do couro cabeludo, dos ossos do crânio e as meninges que revestem aqui esses ossos, né, protegendo internamente o nosso tecido, né, prioritário, que é o tecido cerebral, tá? Então, no contexto cerebral do sistema nervoso central, nós vamos ter uma proteção craniana, e no contexto aqui do sistema nervoso central, no sentido da medula, nós vamos ter uma proteção relacionada aqui às vértebras, tá? Com relação a essas meninges, elas vão ter um papel de proteção, onde eu tenho uma dura mater, que é uma meninge rígida, tá? Que reveste aqui por dentro o osso do crânio, tá? Então ela é a mais externa, e tem aqui essa questão das entradas da dura mater, né, formando a foice do cérebro, né, tem as tendas que vai separar aqui o cerebelo do cérebro, né? Então essas entradinhas aqui da dura mater é que vai formar aqui a região chamada de infratentorial e supratentorial, por conta dessa tenda aqui formada, né, com a entrada da meninge aqui da dura mater, que ela é mais rígida, tá? E aqui tem a foice do cérebro que vai dividir aqui o lado direito do lado esquerdo, tá? Então a dura mater, ela faz parte aqui dessa divisão aqui cerebral. A aracnoide é uma camada intermediária, e a pia mater é uma camada bem fininha que vai revestir externamente o cérebro, dando o seu formato, tá? Então observe aqui todas as partes que vão estar envolvidas para proteger o nosso tecido cerebral. Então eu tenho a pele, tenho aqui a camada do osso mesmo, o periósteo faz parte do osso, é a parte mais externa do osso. Coladinho com o osso eu tenho aqui a dura mater, né, sendo uma meninge mais rígida e mais grossa. Depois eu tenho uma intermediária chamada de aracnoide, e a mais fininha que reveste internamente, dando forma ao cérebro, a pia mater. Então aqui, de forma de proteção, além das meninges,
do tecido craniano ósseo, do couro cabeludo, eu também tenho o tecido licórico, tá? O líquor ele vai estar sendo produzido no primeiro, segundo e terceiro ventrículo aqui e vai estar circulando por todo o sistema nervoso central, lubrificando o sistema nervoso central e ajudando na manutenção da pressão intracraniana adequada, tá? Tanto que quando tem uma lesão craniana, essa quantidade de líquido aqui vai diminuir dentro da caixa torácica como um mecanismo de compensação para conseguir reduzir a pressão intracraniana. Primeiro a gente reduz a quantidade de líquido que vai ser aqui ou eliminada ou enviada aqui para o tecido medular, e aí tirou o líquido, não resolveu, a pressão intracraniana continua aumentando. Aí eu tiro o sangue do sistema venoso ao máximo possível para diminuir o volume, porque a caixa craniana rígida, ela limita aqui a expansão cerebral, né? O edema cerebral fica limitado, gerando ali um problema compressivo. Então tira o sangue venoso ao máximo para conseguir conter ali a pressão intracraniana. Agora, tirei o sangue venoso, tirei o líquido e não consegui ali segurar o motivo da causa da expansão do tecido cerebral. Aí vai começar a aumentar de forma muito progressiva, muito rápida, essa pressão intracraniana, gerando aqui o que a gente chama de herniação cerebral e a morte do paciente, tá? Com relação ao PHTLS, ele fala pra gente que o crânio, né, dentro dele vai estar aqui envolvendo o telencéfalo, o cerebelo e o tronco cerebral, tá? Sendo que o telencéfalo vai ser dividido em vários lobos, frontal, parietal, e cada lobo desse, né, formando ali áreas que a gente dividiu, de acordo com a literatura, em áreas de Brodmann, e essa área de Brodmann vai estar ali responsável por uma função no nosso corpo, porque o cérebro vai estar funcionando, né, para coordenar e organizar o funcionamento do nosso corpo, tá? Então, nesse telencéfalo, nas áreas de Brodmann, a gente vai ter áreas motoras, sensitivas, intelectuais, de memória, de linguagem, né, a parte ali visual, a parte auditiva, tudo isso vai estar envolvido nessas áreas de Brodmann pra gente aqui, tá? O cerebelo, ele vai coordenar aqui o nosso movimento, fornecendo o equilíbrio necessário. E o tronco cerebral é onde vai estar ali entrando em contato com a medula, porque o cérebro ele vai se comunicar com a medula, e o que vai fazer essa transição aqui do cérebro para encontrar a medula é o tronco cerebral, e esse tronco é onde vai controlar as funções vitais, como por exemplo, vai controlar a frequência respiratória de acordo com a demanda necessária de oxigênio no nosso corpo e controla também a frequência cardíaca. É importante destacar com você que o coração ele tem o poder de automicidade, ele mesmo se estimula, mas de acordo com o controle do tronco, isso vai se dar de forma ao batimento ser mais rápido ou mais lento, de acordo com a frequência cardíaca que é controlada pelo tronco, tá? Agora, o fato do coração bater, ele é o único órgão do nosso corpo que não depende do estímulo cerebral para funcionar, certo? Então, aqui de forma esquemática, para a gente entender melhor, onde eu tenho o cérebro sendo dividido em telencéfalo e diencéfalo, o telencéfalo aqui de vermelho, né, e a parte do diencéfalo aqui, né, onde vai ficar ali os ventrículos, né, de verde. Lembrando que essa parte do telencéfalo aqui vai estar relacionando com os lobos frontais, parietais, occipital, né, e também, temporal também, né? E também com as áreas de Brodmann relacionado com as atividades motoras e sensitivas. Então, por exemplo, nessa região aqui, mais aqui no meio, a gente tem uma área motora do nosso corpo, aí tem a área sensitiva, aí aqui a parte da libido, da parte frontal, né? Enfim, cada área dessa que a gente chama de área de Brodmann vai ter uma funcionalidade, né, em relação a esse controle. Caso aconteça um edema cerebral, uma isquemia cerebral, o que vai acontecer? Vai gerar um processo inflamatório e aonde estiver sendo aqui lesionado, né, e dificultando a oxigenação, vai prejudicar aquela função específica. No tronco encefálico, eu vou ter aqui o mesencéfalo, tá? A ponte e o bulbo.
Especificamente o tronco, na parte da ponte aqui do bulbo, o bulbo aqui exatamente onde está comunicando com o início da medula, né? A gente vai ter o controle, por exemplo, da frequência cardíaca e frequência respiratória, tá? O mesencéfalo, a ponte, é onde vai estar originando aqui diversos pares dos nervos cranianos, tá certo? Então, onde vai estar saindo ali a origem dos nervos que vão aqui inervar o nosso sistema facial, por exemplo, e o nervo vago sendo o único nervo aqui que sai da caixa craniana, considerado nervo, aqui par de nervo craniano, mas que sai da caixa craniana para inervar aqui a parte, por exemplo, ajudando no sistema cardíaco, tá? O cerebelo, essa partezinha aqui posterior, vai estar ajudando na questão do equilíbrio do nosso corpo, tá? Então, no telencéfalo, vou ter os lobos cerebrais e suas funções. O frontal, por exemplo, trabalha com as emoções, função motora, a parte aqui da libido, por exemplo. O parietal, a função sensorial, né? Por exemplo, aqui a parte da audição, orientação espacial. Temporal, a memória, a recepção da fala. E o occipital, aqui, por exemplo, a visão, tá? O cerebelo, como a gente falou, a questão do equilíbrio. Por que é importante a gente revisar esses aspectos da anatomia aqui craniana? Porque isso vai ajudar a gente no sentido de entender onde tem lesão e o que o paciente está acontecendo ali nos sinais e sintomas, tá? O tronco cerebral, então, vai controlar a respiração e a frequência cardíaca. O líquor vai ser aqui um fluido aquoso, incolor, e a função dele é proteger aqui o tecido cerebral em relação aos traumas. A pressão intracraniana ela deve ser mantida dentro da normalidade, porque quanto maior a pressão intracraniana, eu posso gerar o quê? Uma hipertensão intracraniana. Essa hipertensão intracraniana, né, o aumento da pressão dentro do crânio, pode gerar uma herniação, uma saída do tecido cerebral para uma parte onde ele não deveria estar, né? Então, quando eu tenho uma foice aqui do cérebro, que é a invaginação da dura mater, separando a parte direita da esquerda, né, não de forma completa, ele vai só até a metade, eu posso ter uma parte do lado direito do cérebro sendo empurrado para o lado esquerdo e comprimindo o lado esquerdo. Isso é chamado de herniação. Ou eu posso ter uma parte do tecido cerebral descendo pelo forame magno aqui, né, onde está entrando o contato aqui do tronco para formar a medula. Então é muito importante que essa pressão intracraniana seja controlada, porque caso aconteça o aumento da pressão intracraniana, esse paciente vai gerar aqui o coma e a morte, tá? E o formato para gerar pressão intracraniana depende da quantidade de sangue na caixa torácica, na caixa craniana, de líquor circulante e o tecido cerebral. Se esse tecido cerebral tiver aqui, por exemplo, um edema ou uma inflamação, tudo isso vai aumentar a pressão intracraniana. Isso vai acontecer, por exemplo, num TCE, tá? Então, só uma revisão do aspecto que a gente já tinha conversado um pouquinho em relação das divisões da caixa torácica e a relação com a membrana da dura mater. Então, a supratentorial, o compartimento, vai ser acima da tenda do cerebelo. Então, aqui eu tenho a tenda do cerebelo. O que está acima dessa tenda é chamado de supratentorial, tá? E infratentorial é o que está abaixo dessa tenda do cerebelo. E essa tenda aqui, ó, essa partezinha azulzinha, ela é justamente uma invaginação, uma entrada aqui da nossa dura mater, tá? Aqui os componentes que fazem parte do tecido aqui dentro do crânio, tá? Crânio rígido, compondo aí, né, envolvendo o encéfalo, o volume sanguíneo e o líquor. Quando há um trauma de crânio, eu vou ter aqui, né, a instituição de um edema cerebral, eu vou ter a lesão primária, secundária, o próprio trauma, um acidente com objeto penetrante, né? Eu vou ter aqui o próprio trauma da batida da cabeça no chão, na parede, no carro, né? O próprio trauma primário, a laceração ali, mas eu tenho as lesões secundárias, que é o edema, lesão nos vasos, que vai gerar ali um sangramento, e isso pode ali gerar um espaço com aumento da pressão intracraniana. O aumento da pressão intracraniana é chamado de hipertensão intracraniana. Se eu não atender essa emergência, o paciente entra em coma e morre. Uma das características que vai dizer para mim que o paciente está com aumento da pressão intracraniana é aqui o que a gente chama de tríade de Cush, tá? A tríade de Cush, ela envolve o aumento da pressão arterial, diminuição da frequência cardíaca e alteração respiratória com respiração de Shake-Stock, né, que é uma respiração aqui secundária, uma lesão cerebral, tá?
Na prova aqui do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, da Banco-Idecan 2017, cobrou isso. E essa tríade de Cush, ela já caiu em várias provas, tá? Prova de Marinha, prova do CESP, várias bancas já cobraram isso. A pressão intracraniana reflete a relação entre o conteúdo da caixa craniana, cérebro, líquido, céfalo raquidiano e sangue, é o que a gente acabou de estudar, e o volume dentro do crânio aqui, que pode ser considerado constante, porque isso vai se organizando, né, e se compensando. Então, quando eu aumento a quantidade de sangue venoso, né, eu vou diminuindo a quantidade de líquido, né? Então, o cérebro ele tem esse poder de compensação para manter a pressão intracraniana ali constante, tá? Isso vai sendo administrado pelo próprio corpo, fazendo esse mecanismo de compensação, tá? O reflexo de Cush, ou tríade de Cush, representa uma resposta vasomotora a episódio de isquemia cerebral, ou seja, teve o trauma gerou aumento da pressão intracraniana, secundário à falta de oxigenação, ao edema ali, resultado do TCE, resultante da elevação aguda da pressão intracraniana. São considerados sinais de elevação rápida da pressão intracraniana que frequentemente ocasionam herniações cerebrais e óbito. Lembra o que é essa herniação? Quando uma parte do cérebro sai, né, em direção aqui aonde ele não deveria estar, tá? O que é que isso vai gerar, gente? É a tríade de Cush que ele quer saber, né? Isso vai gerar uma diminuição da frequência cardíaca, um aumento da pressão arterial e alterações respiratórias, né? Então, cefaleia, taquicardia, não é bradicardia. Cefaleia é um sinal de aumento da pressão intracraniana, edema de papila também é um sinal de aumento da pressão intracraniana, mas o que ele quer é o reflexo de Cush, que é essa manifestação aqui secundário à lesão aqui cerebral, tá? O aumento da pressão intracraniana. Taquicardia não, aqui bradicardia sim, arritmias respiratórias e hipertensão arterial, tá? Aqui a nossa letra C é o nosso gabarito, tá? Às vezes ele não vem com esse nome arritmia respiratória, não é muito comum, que é um ritmo respiratório aqui irregular, né, que ele quis dizer. O termo arritmia é mais proveniente de sistema elétrico cardíaco, né, mas aqui a questão trouxe com esse termo, o que não inviabilizou a nossa resposta, tendo em vista que a letra D, alteração da consciência, apesar de ser um sintoma do aumento da pressão intracraniana, não tem aqui a correlação com o Cush, né? E não é hipotensão arterial, é aumento da pressão arterial, tá? Outra questão que cobrou isso aqui foi a banca da FUNCAB. São sinais de alerta de possível aumento da pressão intracraniana. A herniação decorrentes do trauma crânioencefálico, exceto perda de 2 pontos ou mais na escala de Coman de Glasgow. Certo, né, gente? Quando eu falo da escala de Coman de Glasgow, a gente viu lá na nossa avaliação primária do trauma, e se você não assistiu essa aula, é importante que seja assistida primeiro do que essa aqui de TCE, porque lá a gente vai ver a avaliação do XABCDE em relação à avaliação primária do trauma, e na parte D lá, da avaliação primária, a gente fala bastante da escala de Coman de Glasgow, que é a forma de avaliação do nosso nível de consciência aqui no atendimento, principalmente pré-hospitalar, né, onde a gente vai ver aqui abertura ocular, resposta verbal, resposta motora. Mas, professora, no ambiente hospitalar também a gente vê a escala de Coman de Glasgow. Também, no ambiente hospitalar, além da escala de Coman de Glasgow, tem outras escalas mais completas de avaliação neurológica de forma mais aprofundada, tá? Além da escala de Coman de Glasgow na avaliação neurológica, a gente também tem a VDI, que é aquela mais simples, em que eu vou dizer se o paciente está só alerta, se ele está respondendo verbalmente, ou se ele responde a dor, se ele está completamente inconsciente, de forma mais pontual, né? Então é importante que essa avaliação neurológica seja feita no paciente de trauma, e no caso da escala de Coman de Glasgow, deve ser repetida, né, de forma contínua, porque a perda de pontos na escala de Coman de Glasgow mostra para mim o quê? O agravamento da lesão. Porque aquilo que eu te falei, a avaliação primária imediata, ela pode mostrar uma coisa, e por conta da lesão primária que aconteceu ali, né, por conta do objeto penetrante, por causa do trauma inicial, mas e depois? O edema, a isquemia que veio aqui depois, o derramamento do sangue ali dentro, o processo inflamatório, aquilo ali que a gente chama de alteração secundária do cérebro, isso vai gerar repercussão e precisa ser monitorado, tá?
Pupilas não reativas também, né? Inclusive a escala de Coleman de Glasgow foi modificada para o quarto parâmetro ser aqui a reatividade pupilar, porque isso mostra um pior prognóstico quando não tem a reatividade da pupila, tá? Desenvolvimento de hemiplegia ou hemiparesia, que é a diminuição da parte motor e da sensibilidade aqui, né, por conta de lesão nervosa, ok? Pique de 18. Preste atenção aqui na pique, tá? A pique, gente, ela vai estar normal menor que 15, tá? Normalmente ela é bem menor que isso, mas até 15 aqui o corpo consegue exercer o mecanismo de compensação perfeitamente. Entre 15 e 20, a gente consegue manter uma compensação forçada, né? Consegue manter os parâmetros ali de funcionamento sem herniação. Acima de 20 é onde eu vou ter, né, um dano, uma consequência maior. Então aqui é a resposta da gente, tá? Para que tenha um aumento da pressão intracraniana de forma significativa, para acontecer herniação, para acontecer aqui, né, o espalhamento do tecido cerebral de um lugar para o outro, isso teria que ser pelo menos acima de 20, tá? O fenômeno de Cush, ele vai estar presente, né, que como a gente já viu, aumento da pressão arterial, diminuição da frequência cardíaca e alterações aqui respiratórias também vão estar acontecendo com o aumento da pressão intracraniana, tá? Pique normal. A pique normal ela vai variar de acordo com várias literaturas, mas o que vai gerar uma repercussão de aumento da pressão, assim, de forma a gerar herniação e problemas maiores, é pelo menos acima de 20, tá? Então, a gente já falou bastante isso aqui, né? Só para organizar o raciocínio com o esquema. O TCL vai gerar lesões primárias, secundárias, a própria lesão imediata da queda, né? Do acidente com com objeto penetrante, tá? Gerando ali a hemorragia e a contusão na hora. Ou a lesão secundária que vai ser proveniente aqui do passar do tempo por conta do edema, do aumento da pressão intracraniana, da isquemia, do processo inflamatório ali gerado pelo trauma inicial. Quais são as causas das lesões cerebrais? Eu tenho uma causa intracraniana, tá? Por conta dessa própria herniação, da saída do tecido aqui cerebral pelos forames. Isquemia por herniação tecidual. Edema cerebral, que é o inchaço do cérebro, hematomas intracerebrais, que é o derramamento de sangue ali no tecido, né, cerebral, e a hipertensão intracraniana. Extracraniana, algumas lesões secundárias aqui, que podem gerar também consequências cerebrais. A própria diminuição da pressão arterial pode gerar diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, diminuindo a perfusão de sangue cerebral. Hipóxia, que é a diminuição de oxigênio por falta de suficiência respiratória, né, uma alteração respiratória vai diminuir a quantidade de oxigênio também no tecido cerebral. Anemia, porque a diminuição de hemoglobina a níveis aqui que dificulta o encaminhamento do oxigênio para o corpo e para o cérebro, também vai gerar repercussão. O cérebro, ele é dependente de O2 mais glicose, tá? Para quê? Para gerar energia, que é ATP, né? E produzir aqui as suas atividades, tá? Se falta glicose, se falta oxigênio, pode ter lesão cerebral. Inclusive, a falta de glicose pode gerar crise convulsiva, né? O excesso de glicose também pode gerar complicações, né? Como o caso aqui do aumento da desidratação da síndrome hiperosmolar não cetótica ou na cetoacidose, né? Que pode gerar o coma por conta também do aumento glicêmico, tá? E as crises convulsivas em si, que é quando há uma desorganização da atividade elétrica cerebral. Eu achei bem interessante essa tabelinha que eu encontrei na internet, onde vai falando o distúrbio e o que pode acontecer aqui do achado clínico relacionado aos tipos de TCE. Então aqui eu vou chamar de tipos de TCE. Então eu tenho um hematoma subdural agudo, que vai ser encontrado aqui tipicamente disfunção neurológica aguda, a qual pode ser de pequena relevância, focal, não focal, ou seja, de maneira mais ampla, ou ambas, e isso vai ser achado um pequeno hematoma com possível função cerebral aqui normal. Fratura craniana basilar, que a gente chama também de fratura de base de crânio, tá? Aqui é a base do crânio, a parte posterior. Quando há uma fratura nessa base de crânio, a gente vai encontrar
diversas lesões, características, diversos sinais e sintomas que mostram pra gente que ocorreu essa lesão de base de crânio. Então, por exemplo, o olho de guaxinim, aquele olho roxo, sinal de Batley, que essa parte fica aqui roxa, né, fica com equimose aqui retroauricular. A gente vai ter também a saída do líquor pelo nariz, a rinorreia, vai ter a saída do líquor pelo ouvido, tá, a otorreia, tá? Então é muito importante atentar para esses sinais, porque mostra pra gente que houve lesão de base de crânio. E aí, nesse caso, a gente não pode, por exemplo, fazer uma intubação pelo nariz, porque pode lesionar o tecido cerebral, né? A gente não pode aspirar o nariz do paciente, tem que ter muito cuidado com isso. Então, essa lesão de base de crânio traz pra gente uma avaliação mais criteriosa ainda, tá? Então, o que vai encontrar aqui na fratura de base de crânio? Vazamento de líquido cefalorraquidiano pelo nariz, que é a rinorreia, e pelo ouvido, que é a otorreia, na prova pode vir assim. Sangue atrás da membrana timpânica, hemotímpano, ou do ouvido externo. Equimose atrás da orelha, que a gente chama de sinal de Batley, ou ao redor do olho, que a gente chama de olho de guaxinim. A contusão cerebral, que é a lesão aqui no tecido cerebral mesmo, com grau amplamente variável de disfunção neurológica ou até variando aqui da função normal. E a concussão, que é uma alteração do estado mental transiente, né, que é uma perda da consciência ali ou da memória de forma rápida. Então a contusão, ela é mais grave do que a concussão, tá? A concussão dá uma chacoalhada no cérebro como se fosse assim, perde rapidamente ali a memória, mas logo se recompõe, e a contusão, a lesão aqui é mais difusa. O hematoma subdural, ele pode ser agudo ou ele pode ser crônico. No caso do crônico, vai gerar uma dor de cabeça gradual, sonolência, confusão e pode gerar também déficits focais ou até convulsão, tá? Por conta da pressão ali ocasionada. Lesão axonal difusa vai gerar aqui uma lesão cerebral propriamente dita, causando uma perda da consciência por mais de 6 horas e ausência de déficit focal ou postural aqui. Hematoma epidural pode gerar dor de cabeça, consciência debilitada em poucas horas, às vezes com intervalo de lucidez, hérnia, geralmente causando hemiparesia contralateral e dilatação da pupila ipsilateral, né, do mesmo lado. A gente fala contralateral, é o outro lado, ipsilateral é o mesmo lado, tá? Hemorragia subaracnoidea, tipicamente com função normal, ocasionando disfunção neurológica aguda quando aumenta muito a pressão. Avaliação primária no TCE, assim como a avaliação primária no trauma que a gente viu de maneira geral, né, naquele bloco específico. Aqui eu vou cuidar da presença de hemorragia sanguinante. Na questão aqui do sangramento cerebral, é uma compressão que deve ser feita direta, né? A gente só pode aplicar torniquete em membros superiores e inferiores. No crânio a gente vai fazer uma compressão direta, de preferência com material estéreo, né? Se tiver disponível ali. Abertura de via aérea, por conta do TCE. A gente vai fazer apenas a manobra de jump thrust, né, colocando aqui a mandíbula para frente, ou a manobra de abaixamento do queixo, que de acordo com o PHTLS 2019, né, a gente não faz mais de abertura da via aérea por conta do dedo do socorrista. Então agora só puxa o queixo sem colocar o dedo aqui dentro, como está lá no manual do SAMU 2016, e o PHTLS 2019 removeu essa abertura da via aérea no trauma com o dedo dentro da boca do paciente. Então, só coloca a mandíbula para frente e abaixa o queixo, tá? Promover aqui a avaliação e a respiração artificial, se necessário, né? A questão da circulação de uma maneira geral, fazendo uma avaliação aqui mais detalhada. Avaliação neurológica, aqui a gente pensa no Glasgow, né, que envolve avaliação ocular, verbal, motora e avaliação pupilar, fotorreatividade pupilar, e exposição aqui com avaliação do paciente, evitando a hipotermia. Uma das alterações respiratórias do paciente com TCE, gente, é o chamado aqui de respiração de Cheyne-Stokes, tá? Cheyne-Stokes, ele vai ser o que aqui? Ele vai ter uma respiração que vai aumentando até chegar no limite máximo, onde ele vai diminuir essa respiração, tá? Fica respirando superficialmente até que ele para de respirar. Parou de respirar,
vai novamente aumentando até chegar no pico máximo, depois ele vai diminuindo novamente e gera uma apneia. Então tem uma alteração aqui que mostra uma lesão cerebral por conta desse tipo de respiração, tá? Tem outros tipos de respiração que podem aqui ser gerados por conta de um TCE, como por exemplo uma respiração de Biot, que ela é completamente anárquica aqui, não tem essa regularidade como a de Cheyne-Stokes, tá? Por conta aqui de uma lesão ainda mais grave, tá? E quando tem correlação com cetoacidose diabética, e aí gera um TCE junto com cetoacidose diabética, com outras complicações, tem a respiração típica da cetoacidose diabética, que seria a respiração de Kussmaul, tá? Mas quando a gente fala em TCE de forma mais seca aqui, né, TCE mesmo, a gente está falando mais da respiração do tipo Cheyne-Stokes ou simplesmente alteração respiratória, que é o caso lá do aumento da pressão intracraniana, que a gente fala lá da tríade de Kush, tá? O meu tempo do bloco aqui já terminou e a gente tem muita coisa ainda para falar em relação ao TCE, então a gente vai para o segundo bloco aqui para discorrer um pouco mais sobre esse assunto de trauma crânioencefálico. Não sai daí não, tem muita coisa bacana aqui e que vai cair na sua prova, principalmente as questões, que a gente vai mostrar aqui onde que as bancas estão trabalhando aqui as especificidades desse tema, tá bom? Então vamos lá, próximo bloco TCE junto com você.